Sempre que você estuda, você precisa ter um ritual, uma rotina de estudo. Na verdade, você precisa ter um gatilho, um ritual, uma recompensa, tá? Então, gatilho, um ritual e uma recompensa. Então, sempre que você estuda, depois que você termina de estudar, você precisa dar uma recompensa para você mesmo, para que você desenvolva o hábito dos estudos. Faz sentido para vocês? Comenta aqui para mim, tá? Então, primeiro tópico, tempo de estudo, né? Segundo tópico, controle emocional. Ela precisa gerenciar as emoções dela. Como assim? Eu falei antes que o nosso cérebro ele opera a nível subcortical, através de respostas emocionais. Então, as nossas emoções elas fazem nós compreendermos melhores o mundo. Eu dei o exemplo da amizade. Você conhece um amigo, ele te trata mal, você gera uma resposta emocional negativa. Você conhece um amigo, ele te trata bem, você gera uma resposta emocional positiva para você repetir, você querer ver seu amigo, você querer estar junto, perto, próximo desse seu amigo, para que o teu cérebro entenda que aquele teu amigo vai te ajudar. E aí tu vai sobreviver, tá? Então as emoções, basicamente, essa é a função delas. E aí, quando você estuda a história, você também tem uma resposta emocional. Quando você estuda física, você também tem uma resposta emocional. Olha que interessante. Faça um exercício amanhã. Amanhã, quando você acordar para estudar, faça o exercício. Você está estudando. E aí, você começa a estudar, começa a fazer questões e começa a analisar o tipo de emoção que você tem quando você está estudando essas matérias. Será que você tem raiva quando você está estudando história? Ou será que você tem alegria, felicidade quando você está estudando história? E quando você está estudando física? Será que você tem uma resposta emocional de nojo, de raiva, medo? Que tipo de resposta você tem quando você está estudando essas matérias? Comenta aqui para mim saber. Deixa o seu comentário aí que eu quero saber. O tipo de resposta emocional que você tem quando você está estudando essas determinadas matérias. E aí quando você começa a refletir sobre isso, né, dessas emoções, você começa a entender. Ah, então é por isso que toda vez que eu vou estudar matemática, física e química, eu penso em procrastinar. O meu cérebro não quer aprender essas matérias, porque ele sente raiva, medo e tristeza. Lembra que eu dei um exemplo para vocês do amigo? O amigo ruim, tu não gosta dele, ele te trata mal, gera uma resposta ruim, você evita ele. Do amigo que te trata bem. Esse amigo que te trata bem, que te elogia, cara, tu vai querer estar sempre com ele, tu vai ligar para ele, pô, vamos sair hoje, vamos almoçar junto hoje. Tu quer estar perto dele, porque ele te tratou bem. E no contexto de vestibular acontece a mesma coisa. Por isso que você evita estudar química, porque você gerou uma resposta emocional negativa. Olha que bizarro isso, né? É interessante a gente pensar nisso. E eu vejo que ninguém, eu pelo menos nunca vi ninguém falando sobre isso. Isso é neurociência que eu estou falando aqui para vocês. A neurociência ela está obcecada por entender como que funciona isso. Entendeu? E aí, quando você começa a entender isso, você vê, que interessante isso. Né? E aí como é que tu resolve isso? Deve estar perguntando, então eu preciso ter controle emocional para mim resolver isso, para mim gostar de estudar essas matérias, para mim ter um bom relacionamento com elas, né? Porque se eu tiver um bom relacionamento com essas matérias, eu vou ter um melhor desempenho nos estudos. Faz sentido? É lógico, né? Se tu estudar mais aquela matéria, você aprende mais, memoriza mais. No dia da prova, você vai ter um melhor desempenho. Isso, teoricamente, seria a lógica. A lógica seria essa. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu resolvo isso? Será que tem como resolver isso, pessoal? Comenta aí pra mim. O que vocês acham? Será que tem como resolver isso? Que é uma coisa que eu fico refletindo também, né? Porque às vezes é difícil, pessoal. Isso que eu tô falando pra vocês é difícil interpretar as nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas são impulsos emocionais
que nos ajudaram ao longo da nossa sobrevivência. Então nós somos animais que pensam. E as emoções, elas operam a nível subcortical, inconscientemente, para nos ajudar na nossa sobrevivência. E aí, para me trazer isso para o consciente, para mim interpretar isso e botar uma lógica nisso, é mega difícil, não é fácil. Entender isso. Pô, então, eu sinto tal emoção, aí eu começo a ter tal pensamento, e aí eu começo a ter a ação de procrastinar, né? Tem um pensamento, uma emoção, uma ação de procrastinação e um resultado, que é ir mal no dia da prova. Faz sentido para vocês? Então é uma cascata que opera inconscientemente. E aí eu preciso trazer para o meu consciente para mudar essa cascata. Eu preciso quebrar esse padrão. Tá? E é óbvio que é muito complexo, né? Eu sei que vocês estão perguntando aqui, né? Como que resolve isso? É muito complexo. Mas, né, de forma prática aqui para vocês, uma coisa muito interessante é você criar uma neuroassociação positiva com essas matérias. Vou dar um exemplo. Você odeia física. Você não gosta de física. Mas você gosta de carros. Você é apaixonado por carros. Então você vai achar uma correlação com o carro e a física. Você é fã do Elon Musk. Então, quando tu estiver estudando eletrodinâmica, o cara tem um carro elétrico. Como é que funciona o carro do Elon Musk? E aí, isso chama self-study, tá? Que é você correlacionar coisas que têm valor para você com os conteúdos. E aí, o teu estudo, ele fica muito mais prazeroso. Você começa a gostar de estudar.